Paz, irmãos, amém? Que honra. E eu falo sempre isso por causa de duas coisas, porque é uma verdade, porque essa é a nossa função no corpo. É uma honra poder servir vocês. Quando nós estamos ministrando aqui, nada mais é do que um serviço, uma função no corpo. Eu faço sempre questão de falar para vocês que nós que ministramos não somos maiores do que vocês, nem temos dons melhores, só ocupamos uma função que para alguns é diferente das de vocês. É uma honra poder servir você. E eu falo sempre isso para eu nunca esquecer qual é a minha posição no reino. Sempre servir. Amém? Deus abençoe a sua vida. É uma honra de verdade estar aqui, nessa casa de oração, nessa comunidade, servindo a esse corpo, em nome de Jesus. Essa palavra que eu vou ministrar hoje, que na verdade não sou eu, é uma direção que o Espírito Santo nos deu, e confesso a você que foi uma palavra que veio acompanhada de algumas lágrimas. E confesso também a você, acompanhado essas lágrimas, de algumas resistências que eu formei em mim. Porque às vezes, eu já disse isso talvez aqui, não sei se aqui eu já disse isso, mas às vezes Deus nos dá uma palavra para ser ministrado para a igreja, mas antes Deus trata com a gente na palavra. Irmão, você não faz ideia do quanto isso, às vezes, é doloroso. Porque se Deus quer trazer uma palavra ao seu coração, Ele precisa que eu esteja imergido nessa palavra. Estar imergido é me submeter à essência dessa palavra, que será ministrada, que o Espírito Santo irá ministrar ao nosso coração, a começar pelo meu. Isso é uma verdade. Em algumas palavras que a gente ministra, o Vanderlei está aqui, pode dizer também isso, que quando nós nos deparamos com ela, a nossa vontade é de não ministrar. Porque, Senhor, eu não sou tão bom igual o Senhor está pedindo que seja. Aí Deus fala para a gente assim, mas é a minha graça que está sobre a sua vida. Porque se você fosse tão bom, não seria graça. Aí seria conforme você pode, conforme a sua performance. Então essa palavra trouxe algumas dores, alguns desconfortos em mim. E eu, sinceramente, desejo que você saia daqui sorrindo hoje, falando assim, Deus, eu estou aí, estou nesse lugar, estou debaixo dessa palavra. Esse é meu desejo para o seu coração. Nós tivemos um retiro abençoado, onde falamos sobre dons, onde falamos sobre ser usado por Deus, as qualificações, as exigências de Deus. E nós aprendemos lá que basta que estejamos apenas à disposição, que estejamos disponíveis. Claro que isso é um início de algo que Deus deseja realizar através da sua vida e da minha vida. E naquela mensagem que foi ministrada, as mensagens que foram ministradas lá no retiro, despertou em algumas pessoas, em mim também, um desejo de ser mais útil, de deixar de estar à margem, à beira do caminho, como que num desfile, vendo pessoas exercendo alguns dons na nossa comunidade ou na nossa sociedade, onde estamos inseridos. E despertou em alguns, e até em nós que já caminhamos, um desejo de ser mais útil. Eu tenho certeza que pessoas aqui se levantaram e falaram assim, eu não vou mais ficar sentado. Eu preciso me mover. Eu preciso deixar de ser multidão. Eu preciso ocupar uma posição de relevância, de importância. Para que quando você chegar com 43 anos, eu descobri que a idade média aqui, né, dos homens, graças a Deus não estou sozinho, exceto o Fábio, né, que é mais velho que a gente, né? Aprendi, Fábio. A gente precisa olhar para trás, a gente precisa ver, cara, eu fui útil.
não eu, mas essa carcaça, Deus usou com algum propósito. Deus usou a minha vida para alguns objetivos que quando eu comecei lá atrás, eu jamais imaginava. Pelo fato de eu estar disponível. Deus olhou para mim e falou, esse cara quer que eu use, eu vou usar. Eu trabalhei na vida dele para isso. Agora ele se prontifica a isso. Eu sei que isso, às vezes, parece que é algo tão simples, né? Parece que acordar assim e falar, Vanderlei, eu quero ser ministro da palavra. Vanderlei, eu quero ser isso. Vanderlei, eu quero ocupar essa posição. Vanderlei, eu quero isso. Eu sei que às vezes provoca isso em nós, quando nós entendemos que nós manifestamos os dons que Deus traz à nossa vida. É através da graça dele, não é através da minha performance. Eu já me prontifico, mas eu preciso ministrar ao seu coração hoje uma segunda parte. Porque quando a gente ministra algo assim, que Deus quer usar a sua vida, que Deus vai usar você, você só tem que estar disponível, parece que é simples levantar de mão, é apenas o início. E eu sei que algumas pessoas aqui, tendo isso, esse desejo no coração, já tomaram posse dessa posição e estão dizendo aqui, ó, deixa comigo. Não tem? Às vezes a gente não vai, deixa comigo. Esse é o tema dessa mensagem hoje. Deixa comigo. O texto base da nossa mensagem é Lucas 14, versículo 25 ao 27. Que diz assim o texto. Lucas capítulo 14 e versículo 25 ao 27. Vamos ler? Todos acharam, amém? Vai te pôr aqui também. Diz assim o texto. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por favor, não desista. Continue dizendo assim, ó, deixa comigo. Até o final dessa mensagem, diga assim, ó, deixa comigo. Eu sei que o texto, quando a gente lê, já causa em nós um certo desconforto. Primeiro, porque é Jesus quem está falando. E segundo, porque Ele está falando para quem quer ser discípulo dEle. Então o contexto era o seguinte, Jesus estava caminhando, uma multidão indo atrás dEle, uma multidão acompanhando Ele. Aí Jesus vira para essa multidão e diz assim, olha só, eu tenho uma proposta, eu tenho um convite a fazer para vocês. Tem alguém aqui que deseja vir a mim, não só vir a mim, mas me seguir, sendo o meu discípulo? Tem alguém aqui, olha só, mas se você deseja isso, você não pode amar mais do que a mim, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs. Tá, aí tem gente que tem problema na família e isso aí vai ser fácil. Já faz isso alguns. Mas daí ele vira e fala assim, é necessário que você ame a mim mais do que a sua própria vida. Bloqueou minha mente. Aí você está entendendo por que eu fui tão tratado por Deus essa semana. Eu, no auge da minha melhor forma, oh, que bonito que eu falar isso, hein? Com 43 anos, eu comecei a fazer
uma análise bem fria, bem calculista, sem emoção nenhuma, se eu estou enquadrado nesse quesito de Cristo, para que eu seja seu discípulo. Então, quando a gente ministrou lá no retiro, que nós saímos fervendo, deixa comigo. Aí Jesus fala um negócio desse, eu falo, peraí, deixa eu pensar, deixa eu avaliar bem. A gente começa a suar, será? Será que isso, será que eu tô tão bem assim? Jesus volta-se para a multidão, lhe faz um convite, fazendo uma distinção clara entre pessoas que apenas o acompanhavam e pessoas que dariam sequência ao seu ministério, realizariam as mesmas obras, se tornariam seus discípulos. Discípulo é aquele que dá sequência ao que o seu mestre lhe ensinou. E eu fiquei olhando isso, eu falei, Deus, não é tão simples a gente dizer isso. Mas se o Senhor fez uma proposta dessa àquela multidão, é porque realmente isso é possível. E existem alguns aspectos que envolvem essa decisão, essa disposição em seguir a Cristo e ser como Ele é e fazer as mesmas obras que Ele faz, ser um instrumento em suas mãos, ser o seu discípulo, dar sequência àquilo que Ele iniciou. E é isso que eu preciso que você hoje tome uma decisão. Como Jesus se voltou àquela multidão, e havia lá pessoas que só queriam o acompanhar. Olha, nossa, fui no culto hoje, estava legal pra caramba. Nossa, rapaz, você viu, Vanderlei, como Jesus usou o Vanderlei, cara. Poxa. Fui no culto de oração, cara, orei, uma oraçãozinha tão boa. E vai acompanhando. Ah, nós vamos. E a pessoa só acompanha. E só vai vivendo à margem, sem se comprometer com uma maturidade, um crescimento, enraizar-se, aprofundar-se, para que possamos ser exatamente aquilo que Deus imaginou para nós, ser a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, olha só, hoje o convite para mim e para você é para deixarmos de ser apenas acompanhante, para que passemos a ser seus discípulos. Vida como a vida dele, ser como ele é. Existem alguns aspectos nessa decisão, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é que isso é uma decisão pessoal, calculada, intransferível. É algo que você, sozinho. Por isso que Jesus fala aqui, ó, não tem a ver com sua mãe, não tem a ver com seus irmãos, não tem a ver com seu pai, não tem a ver com a sua esposa, tem a ver com você tomar uma decisão, uma posição do que você deseja ser em Cristo. É uma decisão pessoal, é você, só você e ele. Jesus para aquela multidão e fala, olha só, alguém aí quer ser meu discípulo e fazer as obras que eu faço? É calculada, e você vai entender nesse texto, nós vamos avançar nesse texto, que Jesus, se referindo a esse cálculo, ele diz assim, ó, qual de vocês que... Diz assim o texto,
Qual de vocês, o 28, que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Jesus faz um convite e diz assim: olha, mas você tem que calcular, para ver se você vai conseguir chegar até o fim. Isso é muito sério. Porque se não calcular, Vanderlei, o preço, se não calcular o quanto vai custar a posição nossa de ensino, de ensinar, né? Quanto vai me custar isso? Quanto vai me custar ser um discípulo de Jesus? O que isso vai acarretar para a minha vida? Quais as decisões que eu vou tomar? E também, quando eu tomo uma decisão, eu sei que eu tenho que abrir mão de outra coisa. As nossas decisões sempre custam algumas perdas. Jesus está falando: olha, eu quero que vocês sejam meus discípulos, mas ser o meu discípulo vai lhe custar algo. Aí Jesus fala assim: vai lhe custar a sua própria vida. Jesus está dizendo assim: ó, para ser meu discípulo, você precisa morrer. Mas Leandro, nós já não estávamos mortos nas ofensas e pecados, não fomos ressuscitados com Cristo? Sim, porque quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, nós não tínhamos poder de decisão nenhum, nós éramos escravos, filho. Nós não podíamos decidir nada na nossa vida, mas agora nós ressuscitamos com Cristo, recebemos a vida que flui dele, flui agora em nós, no nosso interior, no nosso ventre, flui agora um rio de água vivas, o Espírito transborda através de nós, e agora nós passamos a estar vivos em Cristo, e foi nos concedido o direito agora de tomar uma decisão. E a nossa decisão para ser discípulo é: eu morro para mim mesmo, para que a vida dele continue fluindo de mim. É uma decisão calculada. É intransferível. Ah, Senhor Jesus, eu não quero mais ser ministro do Evangelho, eu vou passar isso para o Julião, porque eu não aguento mais. O Julião agora que vai ser, filho, é intransferível. É algo que você, para Deus, é único. É algo que Ele confia somente a você, do jeito que você é, com as obras que Ele vai realizar em você de aperfeiçoamento, para que você seja exatamente da forma que Ele quer. Eu falei isso, não existe acidente. Você foi criado, gerado por Deus dessa maneira, porque Deus quer usar você desse jeito. Havia uma necessidade que você fosse exatamente assim. Ah, mas e meus defeitos? Até os meus defeitos contribuem. Porque para alguns parece defeito, para outros parece qualidade. Eu sou meio assim, impetuoso, né? Ah, já vou falando, eu sei que é só eu que sou assim, gente. E vou falando, e vou de tudo, gesticulando. Aí o Vanderlei falando: o que você acha? Vamos já vou tentando arrastar ele que me freia. Para alguns isso é defeito. Para outros, isso passa a ser uma qualidade. Tem gente que fala assim: eu preciso de alguém que me leve, que me arraste, que faça eu andar, né? Então, os defeitos dependem de quem está vendo. Assim como também as qualidades. Tem gente que precisa de uma pessoa mansa ao seu lado, que pense, que reflita. Sabe aquele cara intelectual que você fala para ele assim: vamos começar hoje um projeto na igreja que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ele só escuta você. Vamos, ele fala assim: posso pensar? E você está com o negócio estourando no seu peito. Aí ele vai, analisa, lê na Bíblia, lê 2, 3 livros. Aí ele vai, depois de 1 mês e meio, 2, a Luz está rindo. Será que é o Natan que é assim? Não. Aí ele aparece assim e fala para você: ó, vamos sim, vai dar certo. Eu falei: cara, mas eu acreditava que estava certo já. Mas esse também é aquele que nos livra de alguns tropeços que o impetuoso às vezes não vê. Aí eu
Procurei estar perto de pessoas que são mais intelectuais do que eu, que pensam, porque eu sou impetuoso, eu preciso dele. Eu preciso da qualidade dele, que antes eu imaginava que era um defeito. Então é algo intransferível. Segunda coisa que você precisa saber antes de tomar essa decisão. É uma decisão, muitas das vezes, que nos leva à solidão. É muitas das vezes solitária, ainda que cercado de pessoas. Por isso que Jesus falou no meio de uma multidão. Você não faz ideia, assim, de verdade. E a gente não fala também. O quanto o pastor é solitário. Não estou falando em causa própria. Isso faz parte de quem quer ser discípulo. Não é não, Vanderlei? Algumas noites que a gente passa quieto, não fala para a esposa, não fala... O Vanderlei tem filhos um pouco maiores do que eu, que ele é muito mais velho do que eu. Alguns maiores, não fala para o filho, não fala para amigo, não liga para nenhum pastor, porque aquilo é algo tão pessoal que nos torna, muitas das vezes, nos leva até a uma zona de solidão. Porque existem algumas áreas da nossa vida que Deus começa a entrar com luz. E a gente começa, e aquilo começa a vir à tona, e a gente se sente solitário, às vezes se sente só, mesmo estando rodeado de um monte de pessoas. Porque ser discípulo tem que ser como Jesus, e muitas das vezes Jesus se retirava e ficava só. É solitário, ainda que cercado de pessoas. Outra coisa que você precisa entender, essa obra, essa transformação, essa mudança de apenas alguém na multidão para discípulo de Jesus, leva tempo. É uma construção. É uma edificação. Por isso que Jesus falou, quem quiser construir uma torre. Construir uma torre leva tempo, filho. Implica custo. Por isso que é preciso você analisar bem hoje, que decisão você vai tomar, qual a sua posição no final dessa mensagem. Porque você precisa estar certo que não desistirá até que termine, até que a obra seja completa. Outra coisa que você precisa saber, custará a sua zona de conforto, custará a sua paz. Você sai do conforto e se posiciona agora numa zona de guerra. Por isso que Jesus está falando aqui, olha só, o preço do discipulado. O 29 diz assim, pois se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir, não foi capaz de terminar. O 31 diz assim, ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei? Deixa eu falar um negócio para você, se você tomar a decisão de ser discípulo, de sair do meio da multidão, de sair da beira do caminho, e passar agora a ocupar uma posição de relevância no reino, você precisa entender que a sua zona de conforto, de paz, será destruída, porque você deixará de ser apenas um na multidão, e irá ocupar agora um outdoor, filho, no reino espiritual, onde o diabo vai olhar para você e vai saber realmente quem é você e a que você veio. É maior do que você imagina. É mais profundo do que você pensa. Mas é muito mais prazeroso do que você imagina também.
Porque você sair de uma zona de conforto e falar: Deus, o Senhor conta comigo, eu me coloco à disposição. Você deixa a sua zona de conforto, seu lugar de paz, filho, e passa a guerrear contra o reino das trevas. A sua posição agora é de importância no reino, e o diabo e seus anjos sabem muito bem o quanto você pode agora transformar a sua sociedade. Você se alista para uma guerra, irmão. Falei: você está me desanimando? Não, estou te encorajando. Deixa de ser frouxo, irmão. Está na hora de deixar de ser multidão. Ah, não, eu não vou, mas estou aqui. Ah, não, isso não é para mim. Ah, não, ah, não, ah, não. Eu já contei o testemunho aqui uma vez de uma irmã que a gente convidava, que as irmãs convidavam para orar. Falava: não vou orar não, porque toda vez que eu oro parece luta. Eu tenho uma mensagem que, na verdade, eu queria pregar essa mensagem aqui, mas um outro dia, se o Vanderlino deixar eu pregar depois de hoje. Eu queria ministrar para vocês sobre Naás, um cara muito ruim, que veio contra o povo de Deus. E aquele povo sabia que ia morrer, irmão, porque era um exército muito poderoso. E Naás fez uma proposta para aquele povo, falou o seguinte: gente, vamos fazer um acordo? Eu não mato vocês, eu não vou matar vocês, olha só, nem vou atormentar vocês mais. Mas a minha proposta é o seguinte: todos os homens, todos os guerreiros, ei, olhe, preste atenção. Aonde você está? Qual é o lugar que você se encontra? Todos os guerreiros, todos os seus homens valentes, você trazem ele a mim, e eu deixo vocês sobreviverem, eu deixo suas mulheres sobreviverem, seus filhos sobreviverem. Tragam os homens a mim, e eu quero dizer, eu não vou matar vocês, mas eu quero apenas furar, vazar o olho direito deles. E aquele povo, não vendo uma alternativa, uma saída, já se reuniu para tomar uma decisão de deixar que o olho dos homens fosse vazado, e assim eles teriam paz e sossego. Mas eles não entendiam uma coisa: o medo era tanto de se envolver naquela guerra, que eles iam perder a única coisa que eles tinham, com a qual poderiam enfrentar aquele exército inimigo. O olho direito era o olho da mira, onde o flecheiro usava para mirar a flecha. Aquele homem, aquele rei mau chamado Naás, ele ia tirar deles o único meio dele ser confrontado, até que chegou Saul, sabendo daquela história. Saul se enfureceu, falou: vocês são loucos, quem vocês acham, o que vocês acham que vai acontecer? E o medo é que você esteja nesse lugar de conforto, onde você está entregando seu olho para que tenha paz, mas que não exerça resistência nenhuma às obras malignas, a Satanás e seus anjos. Aliás, Naás vem do nome Satanás. Talvez você não tenha manifestado nenhuma resistência, filho, porque já entregou seu olho direito e agora tanto faz, contanto que ninguém me perturbe, contanto que ninguém. Ser discípulo custa sua zona de conforto. É uma decisão de entrar em guerra. 5, e aqui eu quero me ater um pouco mais dessa mensagem. Decisão de renúncia. Renunciar a si mesmo. Negar-se. Não fazer sua vontade. Abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, justiça pessoal. Amizade com o mundo. Opiniões contrárias à palavra de Deus, porque hoje não está tão difícil
que quando fala em homossexualismo, quando fala em práticas que contrariam a palavra de Deus, nós já temos planejado um discurso de politicamente correto, cada um na sua. O relativismo está imperando até mesmo dentro da igreja. Isso depende do ponto de vista. Se tornar um discípulo implica, meu filho, em abrir mão da amizade com o mundo. Não é de ter amigos que não são crentes. Entenda isso, pelo amor de Deus. Implica a amizade com o mundo ao que o mundo dita. Ter relacionamento com as coisas que o mundo dita como regra, que contraria a palavra de Deus. Ser discípulo, estar no meio da multidão, mas ser discípulo, porque multidão só quer milagre, multidão só quer pão, multidão só quer peixe, multidão só quer cura, multidão só quer a bênção, multidão fica à beira do caminho, comendo de migalha. Discípulo senta na mesa, ocupando uma posição de importância. Através de você, Deus pode mudar a história da sua cidade, da sua família, da sua casa. Eu sendo discípulo, Deus é comigo. As portas se abrem. O inferno não resiste. Ele tem que abrir passagem. Porque tem um maior que está comigo. Tem gente que só é multidão e quer só usar o nome de Jesus. Renunciar-se a si mesmo, abrir mão da justiça pessoal, amizade com o mundo, opiniões contrárias à palavra de Deus, abrir mão de planos, abrir mão de sonhos. Ser discípulo implica em muitas das vezes abrir mão do emprego. Não sabia que tinha isso no pacote, né? Mudança de sonhos, mudança de projetos. É mais profundo um pouco. Ser discípulo é estar disponível. Eu lembro que quando eu voltei para Guará, depois de ter morado longe, uma longa história, nem vou contar para você não chorar. Mas voltando para Guará, eu arrumei um emprego e estou trabalhando de turno. Aí já peguei logo o turno da noite para ganhar mais dinheiro, né? Sabe, quem trabalha à noite sabe. E fiquei 8 meses trabalhando à noite. Depois mudou meu turno, trabalhava. E nisso eu comecei já na rádio aqui. Quando era 91,7, vocês nem sabiam o que era antes. 2002, 2003, né, mais ou menos? Foi onde a Vívia começou a correr atrás de mim. E eu estou trabalhando naquela rádio, comecei, aí eu trabalhava à noite, o que eu fazia? Eu saía do serviço, ia para casa, dormia um pouquinho, né, 6 horas, saía, dormia até 10 horas. E corria para a rádio, porque é uma alegria me fazer aquele programa, e eu estava feliz demais, e era uma promessa de Deus, que eu vim, era isso e tal, e estou lá. E estou trabalhando, ganhando bem, ganhando bastante dinheiro. Aí, um dia, eu estava lá no trabalho e Deus falou para mim assim: eu quero que você saia daqui. Falou assim, aqui dentro, uma voz poderosa. Falou: eu quero que você saia daqui. Eu falei: mas nem sonhando. Como que eu vou sair daqui? E fiquei insistindo com aquilo, e brigando com Deus com aquilo. Eu falei: Deus, eu não posso. Deus falou: eu quero você, tempo integral na rádio. Eu falei: Deus, não posso. A rádio não me paga, a rádio não tinha dinheiro para nada, gente, está só começando. Eu não posso ficar lá, Deus, o que isso vai me custar? Meu Deus, não posso. Eu falei, Deus falava comigo, eu quero. Eu falei, não posso, Deus. Aí quando foi uma noite, eu trabalhando, para quem não sei se vocês sabem o que é uma extrusora, alguém que já trabalhou com plástico deve saber, embalagem plástica. Era uma máquina de sopro que fazia embalagem, bem, enfim. E eu trabalhando naquela máquina, e ali trabalhando, e Deus falou comigo de novo: Deus, eu não posso. Aí ele falou: você pode. Eu estou te dando a segurança que você precisa. Eu falei: Deus, não vou.
E eu naquela máquina trabalhando, de repente, fui tomado pelo Espírito. E eu comecei a não ter controle mais sobre o meu corpo. E Deus me tomou de tal forma que eu não conseguia ficar de pé na máquina. Eu caí de joelho e só chorava. E era muito barulho, então ninguém sabia. Eu falando em mistério com Deus. E Deus falou, Deus, eu vou perder esse emprego. Ele falou, se você não pedir para sair, eu tiro. Ser discípulo implica, às vezes, em tomar uma decisão que é contrária ao que você deseja. Negar-se a si mesmo é exatamente isso. Deixar de importar com você e importar-se com algo que é muito maior do que você, ou com alguém que é muito maior do que você. Negar-se a si mesmo. E eu ali, contrariado, no outro dia, pedi minha demissão. Pedi para que eu mandasse embora, investir minha vida num tempo poderoso na rádio durante 3 anos. Eu trabalhei naquela rádio sem receber nenhum real, gente. Mas não faltou comida, não faltou roupa, não faltou nada. Até uma namorada Deus me deu. Duro, hein? Muita fé vive, hein, rapaz? Jesus. Porque se Ele pede isso para você, pelo amor de Deus, não estou falando para você deixar o seu emprego amanhã, pelo amor de Deus. Mas talvez algumas mudanças são impostas por Deus na sua vida, para que algo grandioso através de você, Ele possa realizar, mas implica que você renuncie a você mesmo, que você negue a si mesmo, que abra mão de alguns sonhos, de alguns projetos e até de alguns pensamentos, talvez algum curso, enfim. Nós estamos avaliando, hein? Calculando. Não se apoiar naquilo que possui ou naquilo que julga conhecer, negar-se. Filipenses capítulo 3, versículos 7 ao 10, Paulo nos dá um exemplo de onde ele estava para receber isso que você e eu desejamos. Ele diz assim, no capítulo 3, versículo 7 em diante, fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. O 8 ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Ser discípulo implica sofrimento. Eu quero acreditar que estou ministrando para pessoas maduras aqui hoje, que deseja tomar uma decisão consciente do que é realmente ser discípulo de Jesus. Implica sofrimento, implica perseguição. Nós passamos por uma escolinha, alguns intitulam como escola do profeta, chamado deserto, que se você sentar com o Vanderlei, ele passou num vale um pouquinho mais fundo que eu. Não é assim, é uma caminhada junto com ele, que às vezes é pelo vale da sombra da morte, como dizia Davi. Ele está falando de sofrimento. Porque negar-se a si mesmo, tomar uma posição contra si mesmo, gera em nós
Sofrimento. Eu desejo isso, mas agora eu sou discípulo dele, ele manifesta em mim e me leva a ter um nível de santificação que ele deseja que eu esteja, que implica em renunciar a algumas coisas que eu tinha prazer em realizar, agora implica em eu odiar aquilo que amava e amar aquilo que odiava, muitas das vezes. Sair da multidão. Eu lembro que no discurso mais duro de Jesus, essa mesma multidão começou a ir embora. E vem o Pedro, o cara. Tá todo mundo indo embora, não sei se o senhor viu, o seu discurso está meio duro. Ninguém está querendo ficar. Inclusive, tem alguns aí. Mas o Pedro, deixa que vá. E olha, se você quiser ir, pode ir também. Ser discípulo implica estar numa posição firme. Tem uma mensagem do Vanderlei que ele ministrou uns tempos atrás, falando sobre firmar estacas. Estar certo. Não recuar. Não se tornar frouxo. Não arredar um pé. Nessa mensagem que ele ministrou, que às vezes parece que eu não estou escutando, meu irmão, estou escutando. Ele falava assim, olha só, é necessário que você não arrede o pé nem 1 milímetro de onde Deus te colocou. Ser discípulo, às vezes, gera em nós algum tipo de sofrimento. Sexto, e eu já quero caminhar para encerrar. Envolve consagração. Ser discípulo? Desculpa, irmãos. Não dá para dizer que é discípulo dele. Ninguém pode ser um discípulo de Jesus se não renunciar a tudo que toma o lugar de Deus em sua vida. Aí é que dói. Porque a gente está preenchendo o lugar que é dele, com todas as outras coisas. Consagrar-se é separar-se para ele. É viver uma vida dedicada a ele. Ser discípulo custa tempo com ele. Em oração, em jejum, conhecer ele de perto. Oração, jejum, propósitos, leitura da palavra. Ser discípulo implica em dedicar tempo com ele. Vou repetir, ninguém pode ser um discípulo de Jesus se não renunciar a tudo que toma o lugar de Deus em sua vida. Eu espero que você ainda esteja dizendo assim, deixa comigo. Sétimo, e eu vou encerrar. Decidir tomar a sua cruz. Eu quero usar 2 frases aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse assim: decidir tomar a sua cruz. Essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e deleites, e considerar-se morto para o pecado, e andar com um atestado de óbito no bolso. Tomar a cruz é uma exigência universal para qualquer discípulo de Jesus. Tomar a cruz é algo permanente para o resto da vida, o que requer perseverança. Tomar a cruz é algo diário, penoso e mortal. Trata-se de uma opção intencional de preferir e fazer a vontade de Deus diariamente,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o que eu faço. E siga os meus passos. Segue-me, ande comigo, faça as mesmas obras. O desejo de Deus é manifestar-se através da sua vida, mas para isso temos que nos tornar discípulos. Decidir tomar sua cruz não é andar com a esposa chata ou com o marido chato, é negar-se a si mesmo, é morrer todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu abro mão de mim, Deus, para que venha a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Estamos subindo de nível. Segue-me. Ir após o Mestre, segui-lo. Seguir os passos de Jesus, ser como Ele é, ou seja, ser o corpo dele, o seu corpo, essa era a ideia. Ser o seu corpo na terra. Seguir Jesus é imitá-lo, é fazer o que Ele faria em nosso lugar, é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece, é viver a vida na sua perspectiva, na perspectiva de Cristo. Deixa comigo. Tudo isso é um processo. Gente, eu estou crendo de verdade que Deus está trazendo para nós um amadurecimento, maturidade espiritual. Porque senão a gente continua sendo levado por qualquer vento de doutrina, diz a Bíblia. Se não houver maturidade, as implicações que acarreta ser discípulo de Cristo. Tudo isso é um processo. E eu quero encerrar com esse versículo de Filipenses, ainda no capítulo 3, a partir do versículo 12, que é exatamente isso que Paulo diz, que tem tudo como perda. Tudo é um processo, um aperfeiçoamento, uma jornada que envolve, claro, alguns tropeços, erros, decisões equivocadas, mas seguidos de acertos e manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. O poder de Deus em nós, seu Espírito, é a garantia de que chegaremos lá. Vamos ver o que diz Paulo no capítulo 3, versículo 12 ao 16. Diz assim, no mesmo texto que ele fala de que Deus tem tudo como perda, ele fala: não que eu já tenha obtido, em algumas versões alcançado tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O propósito de Cristo é para você, com tudo isso que você ouviu que envolve ser discípulo de Jesus, o objetivo de Deus para você é que você se torne um discípulo de Jesus. Eu preciso decidir e falar: conte comigo. Envolve isso tudo aí? Conta comigo, Jesus. Eu vou ter que passar. Conta comigo. Vai envolver algum tipo de sofrimento, porque eu preciso ser transformado, e através desse sofrimento é gerado algo de bom em mim, porque todas as coisas contribuem para o bem. Conta comigo, Jesus. Deixa comigo, eu estou aqui, pode fazer. Vai custar algumas decisões, algumas opções alguns sonhos alguns pensamentos que vai me custar algo. Conta comigo, Jesus, porque ser igual a Ti é tudo que eu mais quero na vida. Te conhecer é o que eu mais quero na vida.
Receber a Ti de forma revelada, como Paulo está dizendo que vamos receber. É tudo que eu mais quero na minha vida, tudo que eu mais quero é ter o Senhor. Implica em eu abandonar os meus sonhos. Deixa comigo, Jesus. Mas eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim, Jesus. Eu quero ter vida plena, a plenitude de Cristo em mim, a realização de um sonho de Deus através da minha vida. Isso vale mais do que qualquer outra coisa que você possa receber. Estar nele, ser um com Ele, ser um com Ele. Jesus conta uma parábola, diz que um homem estava arando uma terra e encontrou um tesouro ali. Jesus diz que aquele homem ficou com muita alegria no seu coração de ter encontrado aquele tesouro. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela terra onde tinha aquele tesouro. Jesus falou que havia um outro homem que era comerciante e estava procurando uma pérola preciosa, e tendo-a encontrado, Jesus disse que ele vendeu todas as outras para ter aquela. É disso que nós estamos falando. Que valor tem isso para você, ser um com Ele? Ser seu discípulo, ser chamado de discípulo. Que valor tem isso para você? Não que eu já tenha obtido isso, que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui chamado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No outro versículo diz assim, ó: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ele fala assim, ó: não recue de onde você está, é daí para frente. Se você não conseguiu isso tudo ainda, estar neste lugar como discípulo, ei, continue caminhando para frente. Mas eu cometi algumas coisas, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu não posso recuar jamais, eu tenho que avançar. O meu alvo é ser como Ele. O meu alvo é manifestar o que Ele manifestou. O meu alvo é ser usado por Ele, manifestar o Cristo que eu carrego. O meu alvo é mostrar ao mundo que é possível ser um com Ele. O meu alvo é mostrar que o poder dEle aperfeiçoa na minha fraqueza. E assim, cada dia que passa, eu sou aperfeiçoado e sou mais parecido com Ele. Cada vez eu recebo mais um pouco dEle. Cada dia eu ganho mais um pouco dEle. Cada dia eu sou mais parecido com Ele. Cada dia eu falo igual João Batista. Importa é que Ele cresça. Ele quer isso para você. Ele quer se revelar a você de uma forma tão profunda, que todas essas coisas que implicam em ser seu discípulo, mas que você precisa saber que existe isso e isso é real, passa a ser nada perto daquilo que você está recebendo. É com você que Deus falou hoje. Quer fazer de você um discípulo dEle. Ele não quer te ver à margem, nem sendo mais um na multidão, não. Ele quer que você se posicione como um filho que se parece com Ele, que pense como Ele, que veja como Ele, que sinta como Ele, que ame como Ele. E amar implica em negar-se a si mesmo, porque amar tem que ser esse amor incondicional que Ele derrama no nosso coração. Que ainda que o Julião tenha alguns defeitos, o Julião, cara, deixando as coisas para trás, fico. Vamos junto. Fique de pé, vamos orar. Eu quero que o Vanderlei ore para mim, porque eu quero ser esse discípulo. Eu sei que ele vai falar, minha hora que eu também quero ser. Eu sei que você vai falar, ora para mim que eu quero ser esse aí. Não importa o que venha, não importa o que tenha que ser pago. O meu desejo é ser como Ele, seu discípulo. Amém?